Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia e contra o fascismo. O senhor Nelson Jobim, que foi ministro da Defesa por 4 anos, foi ministro do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, nos governos Fernando Henrique e Lula da Silva, foi questionar, eu leio a notícia no Estado de São Paulo, de que ele foi ouvir os militares para saber se Lula, se for eleito, tomará posse. E respondeu para a nação brasileira: a impressão que me fica é que os militares são legalistas, que quem assumir, quem for eleito, tomará posse. Papo furado. Papo furado, não se pode confiar no Partido Militar. O Partido Militar existe no Brasil ao menos desde 1871, quando o Marechal Deodoro insubordinou-se contra a monarquia e o regime parlamentar. Depois, em 89, ele deu o golpe militar que derrubou a monarquia, e de lá para cá a gente vem sendo tutelado diretamente pelo Partido Militar. Ninguém dá um peido neste país sem antes olhar para saber se os militares concordam que ele solte o pum. Por sua vez, os militares também não agem nada sem olhar para o Exército e para o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Esse papo de que os militares são legalistas, de que quem ganhar a eleição tomará posse, é papo furado. 15 dias antes do golpe militar de 64, o Marechal Castelo Branco, então chefe do Estado-Maior do Exército, declarava lealdade ao presidente João Goulart. Todos os comandantes militares das regiões militares declaravam lealdade ao presidente João Goulart, enquanto já tramavam o golpe ilegal, anticonstitucional de 64. Então esse papo furado não dá para confiar em milico. Não dá. É uma confraria, uma corporação que fala uma coisa e faz outra. Além do mais, o que o Jobim diz é: eu fiquei com a impressão de que eles são legalistas. Que porra é essa? Porque, na verdade, os milicos brasileiros também só agem por mando do Departamento de Estado norte-americano. Quando João Goulart desiste de fazer uma resistência armada contra o golpe, é porque a frota americana já estava encostada no Atlântico, aqui nas costas brasileiras, pronta para desembarcar no porto de Vitória e entrar em conflito com qualquer oposição ao golpe militar. Ia ser um banho de sangue no Brasil. E é quando João Goulart então desiste. Por quê? Porque os militares brasileiros estão diretamente ligados aos militares norte-americanos. É uma cadeia de subserviência, onde qualquer poder civil primeiro tem que pedir licença aos militares para saber se pode. Depois o poder militar tem que pedir licença aos Estados Unidos para saber se pode. É uma cadeia de subserviência que termina exatamente em Washington. Conspiraram abertamente em 64 com o apoio do embaixador norte-americano, com todas as informações sobre nossa segurança nacional passadas diretamente ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. E agora vem a preocupação mais uma vez. Se a gente votar e eleger Lula, as Forças Armadas vão deixar ele tomar posse, o que nos dá a sensação clara, isso sim, Jobim, de que o nosso voto vale menos que o traque de um cachorro. Não podemos fazer nada sem pedir licença ao Partido Militar. E é um partido que não se confia, não dá para confiar. É um partido que todas as vezes que o Brasil quis crescer, cortou as asas do Brasil. Se não tivesse tirado João Goulart do poder, João teria feito a reforma agrária, as reformas de base, e o Brasil seria uma potência mundial. Não. Em nome da democracia, da luta contra a corrupção, contra o comunismo, os milicos brasileiros deram um golpe militar, prenderam, mataram, assassinaram, torturaram. E a muito custo conseguiu-se uma lei de anistia, uma única comissão da verdade, a muito custo, tratada exatamente pelo senhor Nelson Jobim, que por 3 vezes Nelson Jobim impediu a reforma da lei de anistia. Tentou-se a reforma da lei de anistia para que levasse a julgamento os torturadores, os funcionários do Estado, exatamente os militares e policiais, que praticaram tortura com o aparelho de Estado contra civis e contra brasileiros. Os militares não queriam isso, e Nelson Jobim atuou 3 vezes, junto com o ministro Eros Grau, do Supremo Tribunal Federal. Jobim atuou 3 vezes impedindo a renovação, a reforma da lei de anistia, que até hoje permanece a mesma. 40 anos depois, permanece a mesma.
Ou seja, tudo é perdoado, esquece, que leva esse vice-presidente Mourão a dizer, isso é coisa do passado, os envolvidos já estão todos mortos, deixa isso para lá. Esse papo do Mourão foi o mesmo papo de Fernando Henrique, quando presidente. Ah, não vamos mexer nisso não, isso vai reviver fantasma do passado, já passou, vamos para frente. Não é o Mourão só que falou isso não. Fernando Henrique, quando presidente, falou isso também. O próprio Lula disse, olha, não vamos mexer nessa coisa não, porque senão a gente vai entrar em questões e discussões que vai acabar atrapalhando nosso plano de governo, nosso projeto de governo. Vamos ter que discutir com os militares e enfrentá-los. Todo mundo enfiou a viola dentro. Por quê? Porque o partido militar, na verdade, é que voga no Brasil. E não adianta dizer o movimento de massas é que pode frear o golpe militar que Bolsonaro está preparando, que os militares estão preparando para as eleições de outubro, que rola isso como notícia no Brasil. Não tem movimento de massa que impeça golpe militar. O Comício da Central do Brasil reuniu na época mais de 100 mil pessoas. Considerando a população do Brasil, seria reunir hoje 300 mil pessoas, 400 mil pessoas. Movimento de massa. O único movimento de massa que as Forças Armadas aceitaram foi a Marcha com Deus pela Família e pela Liberdade, comandada por cardeais católicos reacionários, antipovo, por organizações de família, pátria, Deus, liberdade, por fascistas, por integralistas. Quando marcharam como vivandeiras pelas ruas do Brasil pedindo um regime militar, aí eles aceitaram o movimento de massa. Movimento de massa em oposição aos militares ou pela democracia, não. Balela, pouco importa, eles passam por cima da massa, como fizeram a partir do Comício da Central do Brasil com João Goulart. E estavam todos ali dizendo a João Goulart que eram fiéis a ele. Falsos, hipócritas. Conspiraram abertamente entre eles para derrubar o governo. As regiões militares todas, passando por cima da Constituição e da democracia. E hoje o fantasma do Partido Militar, ou a realidade do Partido Militar, mais uma vez se coloca na ordem do dia. Se a gente eleger Lula, ele tomará posse? Os militares permitirão as eleições de outubro? Permitirão a vitória de Lula? Permitirão a posse de Lula? Segundo Nelson Jobim, ele tem a sensação de que os militares são legalistas. Não tem que ter sensação, não tem que pedir opinião de militar, não tem que fazer sondagem sobre uma posse ou não. As Forças Armadas deveriam estar no seu lugar, no lugar normal da legalidade. Não teria que questionar a legalidade das Forças Armadas, se são legalistas ou se não são legalistas. Não faz sentido isso numa democracia, mas é uma democracia totalmente tutelada sempre pelo poder militar. Então, minhas amigas e meus amigos, a gente caminha num fio de navalha, numa sequência, como eu já disse. O Poder Civil não faz nada, nem o Supremo faz nada sem olhar os militares. E os militares não fazem nada sem olhar Washington. Ou seja, é uma república de bananas. A gente precisa fortalecer a nossa democracia, as instituições democráticas, a serviço do povo, a serviço da Constituição, da legalidade. Agora mesmo está sendo julgado, vai ser julgado o Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira. Com 2 ministros plantados por Bolsonaro dentro do Supremo, basta um deles pedir vista, sentar em cima do processo e nunca mais chega-se a uma conclusão no julgamento do deputado Daniel Silveira, de jeito nenhum. É assim que está caminhando o Brasil, é assim que sempre caminhou. Não há diferença. Não há diferença. Não muda. Enquanto o Partido Militar não for para o seu lugar devido, ou seja, o lugar que lhe reserva a Constituição e não o poder, e não as mamatas, as negociatas, porque, na verdade, o governo Bolsonaro, colocando 8 mil militares no governo, expôs as Forças Armadas ao vexame e à vergonha. Ficou claro, a corrupção existe nos regimes militares, existem nas Forças Armadas, são corruptos, tem corruptos lá dentro, não tem esta sabedoria toda, esses generais 4 estrelas, são medíocres, haja à vista o general Pazuello. Muitas coisas ficaram expostas. Antes as Forças Armadas continuassem nas sombras, nos seus lugares devidos, trabalhando pacificamente pela Constituição e pela ordem, pela defesa do Brasil. Mas ao se colocarem mais uma vez no poder, e num outro momento do mundo, um momento em que a informação corre solta pela internet, pela rede, eles ficam expostos. E a gente vê que eles não são aquela maravilha de rigidez, disciplina, anticorrupção, e coisas assim. Não.
muito, muito vergonhoso, humilhante, que o poder civil tenha que perguntar aos militares sempre se eles permitem ou não. Vamos juntos caminhando. Apesar de tudo, a nossa marcha é inexorável. Talvez um dia as Forças Armadas brasileiras se coloquem ao lado do povo. Talvez um dia as Forças Armadas brasileiras sirvam aos interesses nacionais e não aos interesses norte-americanos ou imperialistas. Talvez um dia a gente não precise perguntar aos militares se aquela brincadeira de mamãe posso ir? Pode. Quantos passos? 2. Lembram desta brincadeira? Pois é, uma brincadeira de mamãe posso ir é papai posso ir. Quando recentemente o general Vilas Boas age para impedir o habeas corpus a Lula, para manter a prisão de Lula, para tirar Lula do pacto eleitoral. É uma forma de golpe, é uma forma de intervenção no poder civil brasileiro. E fazem isso com a maior descaração e dizendo claramente que fizeram. E aí vem Nelson Jobim, que serviu de anteparo, de amortecedor sempre, para que as Forças Armadas pudessem continuar livres da pecha de terem no seu setor, no seu seio, torturadores, bandidos, corruptos. Abafa o caso, e Nelson Jobim serviu para isso. Agora vai Nelson Jobim de emissário de Lula, ou de quem quer que seja, saber como é que estão as coisas. A gente, se ganhar um candidato qualquer, toma posse? Pode ser. Eu tenho a sensação que toma posse. Então as Forças Armadas são legalistas. Olha, meu Deus do céu, que coisa mais absurda. Seja lá como for, estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.